Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, meus alunos? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam estudando cada vez mais para poder estar acompanhando todo esse processo evolutivo da nossa história, tá? Dando continuidade então em nossas aulas de geografia, nós estávamos trabalhando o capítulo 4 do segundo bimestre, que fala das paisagens naturais da Ásia, Europa e Oceania, tá? Então assim, nós tínhamos parado na parte que fala sobre os planaltos, as planícies, as depressões, e agora a gente vai entrar para os rios e lagos da Ásia e da Europa. Os rios sempre foram importantes para a nossa sociedade e continua sendo na nossa sociedade atual, desde o tempo da formação da civilização lá há 7.000 anos atrás ou há 10.000 anos atrás, como traz aqui na apostila de vocês, né? Então, grandes civilizações do passado se desenvolveram junto aos rios. Era uma forma de você manter a existência da criação de animais, do cultivo de alguns tipos de plantações, e isso possibilitava também a navegação, o deslocamento entre umas localidades e outras, tá? E isso não mudou nos dias de hoje. Ainda o rio continua sendo uma forma de navegação, uma forma de deslocamento e uma forma de você ainda retirar recursos como a irrigação e até na atualidade a questão da formação de hidroelétricas, a formação de eletricidade, que é uma energia considerada uma energia limpa, porém ela causa um impacto ambiental, que é o alagamento de algumas áreas, né? A mais correta deveria ser usada energia solar, energia eólica, enfim, são opções que cada país tem quando ele tem abundância. Por exemplo, a América, ou o exemplo o Brasil, né? Nós temos uma vastidão de rios com formação em planalto, então isso possibilita essa formação de eletricidade com um custo mais em conta. É claro que a tendência do futuro é você ter as opções de energia solar, energia eólica e outras fontes de energia que vão surgindo com a evolução da ciência, com a evolução dos pesquisadores. Então, esses rios de tempos em tempos, lá na Mesopotâmia, no Egito, entravam em inundação pelas cheias. Isso causava um certo pânico para aquelas pessoas que viviam naquele lugar. Então, as superfícies planas que periodicamente eram inundadas por elas, principalmente no médio e no baixos vales, tá? Transformava-se em um espaço de cultivo, de alimentação doméstica, enfim, e as pessoas acabaram morando próximo desses rios para poder sobreviver, tá? Consequentemente, também havia problemas com a questão das enchentes. Mesmo nos dias de hoje, importantes cidades europeias ainda dependem desses rios. Vamos dar um exemplo aí. Lá na Inglaterra, Londres se formou a bordo do rio Tamisa. Paris, capital da França, tem um rio muito importante, o rio Sena, que vamos particularmente aqui falar um pouquinho só dele, que há muito tempo atrás era um rio extremamente poluído e que os governantes da França resolveram despoluí-lo porque era um cartão postal, né? Afinal, o rio Sena, ele passa às margens da Torre Eiffel, então o turista ele não vai querer navegar num rio que tenha cheiro de cocô, né? Vamos falar essa palavreada bem correta aí pra gente entender. Depois nós temos também o rio Ganges, né? Que ele é importante para a Índia na questão da cidade de Calcutá, e o Yangtze, que é importante em Nanquim. Então, exemplos enormes nós temos de rios que fazem parte dessa evolução dos seres humanos aqui na Terra, ok? Aqui a vista, né, margem do rio Yangtze, na cidade de Nanquim, a leste da China, em 2017. Então é um rio muito utilizado para navegação. Então ao fundo você vê a cidade evoluindo, crescendo arranha-céus em todo o entorno. Então é assim, as cidades se tornam importantes por consequência dos rios. Na maioria desses rios, eles nascem em grandes altitudes, nas grandes cadeias montanhosas, né? E eles vêm ganhando velocidade ao longo desse percurso e sendo alimentado cada vez mais por outros afluentes, que acaba contribuindo para um grande volume de água, ok? Na América do Norte, nós temos os
os Grandes Lagos, que fica na parte do Canadá, que é importante porque no passado foi uma região que foi afetada pela glaciação. A Europa não é diferente, né? Com o recuo da glaciação que aconteceu lá há 20 mil anos atrás, tá? Essas áreas ficaram restando apenas alguns lagos, né? E nós temos lagos importantes que vão desde da Suíça à Finlândia e se estende até a Rússia, tá? Nós temos alguns lagos importantes que é bom vocês estarem sabendo na Rússia, por exemplo, o lago Ladoga e o lago Ômega, um com 18 mil e outro com 10 mil quilômetros quadrados. Esses lagos foram formados do recuo do gelo da era geológica, ou da última glaciação que aconteceu. Tá? Existe um outro lago na Rússia que ele não formou-se dessa maneira, ele formou-se por uma falha tectônica, um falhamento geológico, e ele originou numa grande falha, e ali formou-se o lago Baikal. É o maior lago do mundo, né? Com uma com uma área de 30 mil quilômetros quadrados e uma profundidade de 1.600 metros, tá? Esse lago se localiza numa extensa falha que pode estar ligada ao Mar Cáspio, ao Mar Morto, ao Golfo de Aqaba e na extremidade do Mar Vermelho, e ainda se estende até o Rift Valley na África Oriental. Então, assim, nesse lago ele recebe aproximadamente 300 rios desembocando nele. Então é uma grande quantidade de água, que é um volume muito considerado, tá? E assim também ocorre com os mares Morto e Aral. O lago Baikal constitui uma bacia endorreica. Vai ter uma perguntinha sobre endorreica e exorreica. Endorreica, já que os rios que nele desembocam não têm a foz no oceano. Então, a foz dele, o final desse rio, ele não deságua no oceano, ele deságua no próprio continente. Então, é um rio de bacia endorreica. E aquele que deságua no oceano, ele é uma bacia exorreica. Um exemplo do rio Paraná, que depois se forma com o rio Paraguai e ganha águas do rio Iguaçu, do rio Uruguai, e vai receber todas essas águas e vai formar lá o Rio da Prata. E ele vai desaguar no Oceano Atlântico. Esse rio é um rio de formação de bacia exorreica, tá? Então, um deságua no mar e o outro não deságua, no próprio continente ele deságua, ok? Aqui uma fotografia do lago Baikal. É tão frio naquela região que até propriamente as bolhas de oxigênio aqui que estariam subindo congelaram. Não é um buraco que provavelmente eles usavam para fazer algum tipo de pescaria lá, né? E na época que congelou, ele ficou as bolinhas de oxigênio subindo e ficaram congeladas, né? Bacana, né? Então aqui tem uma atividade para vocês fazerem. Apresente um exemplo europeu ou asiático para cada uma das seguintes formas de relevo. Como é que é a planície lá da Europa e da Ásia? Como é que são as depressões? Vou citar o nome delas, tá? Isso só retornar na página anterior que você vai ter todas essas explicações bem facinho. São 4 formas de você explicar isso aqui. Lembrando que essa atividade aqui vai aparecer lá para vocês fazerem o resumo, o mapa mental dessa videoaula, e vai ter que enviar para o professor via WhatsApp, tá? A atividade é a mesma coisa, por gentileza, tá, pessoal? E entre as diferentes tipos de origem de lagos estão os tectônicos e os glaciais. E aí o professor citou o exemplo glacial, você vai citar o exemplo lá nos lagos que tem da Suécia, da Finlândia, alguns na Rússia, e em especial o lago Baikal, que ele é a formação tectônica. Cite e situe um exemplo de lago europeu ou asiático de origem glacial e tectônica. Está aqui acima, recém nós tínhamos comentado, então só retornar aí. E aquela pergunta que falava, né? Qual é a diferença entre as duas drenagens, a exorreica e a endorreica? Você vai lá e volta e você vai saber citar um exemplo certinho. Ó, os rios Reno, Lensei, Yangtze e Indo têm drenagem exorreica. Os rios Volga, Anu, Dário e Jordão têm drenagem endorreica. Qual é a diferença desses tipos de drenagem? Você vai saber o exemplo, né? Um que deságua no oceano e o outro não deságua no oceano. A foz dele, né? Não é o final do rio, não é no oceano. Enfim, isso cai bastante também em vestibular, essas questões de endorreica, exorreica, e é sempre bom estar atento a essa parte, tá? Relevo e hidrografia da Oceania.
Aí a Oceania é um pouco mais, ela é um pouco menos intensa na parte de rios, por consequência da sua formação espalhada de ilhas e por toda a sua extensão de terra, né? Um exemplo aqui, 98,8% dessa superfície fica só para a Austrália, fica para Papua Nova Guiné e fica para Nova Zelândia. 1% vai ser distribuído entre todas as ilhas, as Micronésia, Melanésia e Polinésia, perdão a expressão aí, né? Micronésia, Polinésia e Melanésia, tá? As ilhas micronésias são em geral topos de montanhas que se formaram com uma erupção vulcânica que formou-se e ficou só a superfície final dessa montanha ficou aparecendo, tá? E o seguinte, muitas delas apresentam origem vulcânica, vista do alto tem uma forma de anel, tá? E esse anel tem ao entorno dele variações de cores do mar, ele para um azul, para um claro, para um mais escuro. Isso tudo vai denunciar a profundidade que é o entorno dessas ilhas. Elas vão receber o nome de atóis ou atol, tá? Os mais famosos aí tá aí, ó. Vai ter uma imagem depois para vocês. O atol das Ilhas Carolina e Marshall na Micronésia também são encontrados em alguns arquipélagos da Melanésia e da Polinésia. Porém, nessas últimas são comuns formação de relevo de montanhas elevadas e vulcões como Fiji ou Tahiti, uma das ilhas da Polinésia Francesa. Então aqui, ó, né? Essa é a formação de uma dessas ilhas, né? Ó, Ilhas Fiji. Perceba o tom de azul, o tom mais clarinho, ela vai se destacando pela sua profundidade. É uma elevação, né, que aconteceu com erupções vulcânicas naquela região. Pois é, uma parte que fica na região do Círculo de Fogo, né, onde tem uma incidência muito grande de vulcões e terremotos, falhas geológicas, tá? Nas encostas íngremes da ilha Oahu, uma das que compõe o arquipélago do Havaiano, as curiosas irregulações do relevo, denominadas de pali, proporcionam outras surpresas. Então aqui nessa ilha existe uma montanha que o vento ele bate em ângulo reto. O que acontece com esse vento? A tendência é subir. Olha o que diz aqui, ó. Em alguns trechos de pali elevam-se a 450 metros. Quando o vento os encontra, sobe com força incrível. Em um determinado ponto, muito visitado por turistas na rodovia do Pali, os ventos ascendentes são tão fortes que pequenos objetos, como moedas, por exemplo, podem voltar com as correntes ascendentes. Perto do mirante, há uma queda d'água invertida. A água ela não cai em sentido vamos subir, ela sobe, ela não cai, ela sobe. Olha que bacana. E até a chuva, às vezes, naquele momento que está acontecendo, ela não chega a tocar o solo, ela vai voltar para cima, ela vai voltar e vai cair do outro lado da montanha. Então, perto do mirante há uma queda d'água invertida. Quando a água começa a escorrer pela borda do penhasco, muitas vezes ela sobe em vez de cair. Isso é um ponto que era muito procurado pelas pessoas, então, devido ao risco e tudo mais, foram fechados para as visitações. Imagem da velha e abandonada rodovia do Pali, diante de um dos célebres penhascos da ilha. Então, 450 metros é a altura considerável para praticar algum tipo de esporte. Nesse momento aqui, com certeza não pode, porque o vento vai te levar novamente para as alturas, não vai deixar você cair, não. Em épocas, tá? Não é constante esse vento. Muito bem. Cartografar, então, uma atividadezinha com auxílio do mapa físico e de um mapa político da Austrália, faça uma pequena pesquisa para resolver as atividades a seguir. Então, vai usar os dois mapas e vai pesquisar. Qual é o divisor das bacias ou divisor de águas na região oriental da Austrália? Tá? Vai lá, pesquisa e encontra. Desse divisor de bacias descem os rios mais extensos da Austrália. Quais são esses rios? Vai lá e pesquisa também, tá? A bacia interior, situada no centro australiano,
ou no centro da Austrália, caracteriza-se por 2 aspectos marcantes. Então você vai, os maiores partes de seus rios têm cursos intermitentes, ou seja, temporários. Sua drenagem é endorreica. Por que os rios dessa bacia são intermitentes? Para onde fluem essas águas? Então essa é uma pesquisa bem simples para fazer. E depois o número 4 você vai fazer no caderno, tá? E vai mandar a fotografia para o professor feito no caderno, por gentileza. As principais cidades australianas se situam na planície costeira. De acordo com sua localização, cite algumas dessas importantes cidades. 2 cidades da costa leste, 1 cidade da costa norte, 1 cidade da costa oeste e 2 cidades da costa sul, ok? Bem simples essa pesquisinha aí. E depois a gente vai continuar a matéria, mas numa próxima videoaula, beleza? Eu agradeço a todos pela participação, espero que estejam estudando em casa, estejam praticando, fazendo as trilhas e, por gentileza, tá? Não esqueça de fazer o mapa mental dessa videoaula para poder me entregar, que vai contando ponto para vocês aí, tá? Beleza? Muito obrigado a todos. Um abraço.